Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal para falar sobre história do ateísmo. Meu nome é Ricardo, sou professor de história e tenho pesquisas relacionadas a essa área chamada história do ateísmo. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco mais sobre o trabalho que eu publiquei no final do ano passado, que é este livro aqui, Espectro do Ateísmo, Construções de uma Alteridade Antagônica na História do Brasil. Eu já fiz um primeiro vídeo aqui no canal, no qual eu expliquei que vou fazer uma série de vídeos para comentar alguns pontos daquilo que eu estudei para a elaboração desse meu último trabalho. Então vou criar aqui uma playlist e depois vocês podem acompanhar. Tá? No primeiro vídeo eu tratei sobre a questão do primeiro capítulo, que eu falo sobre a história do ateísmo lá no contexto europeu, particularmente a Idade Moderna, ali dos séculos 16 e 17, onde eu dei mais ênfase. Agora eu queria falar sobre o segundo capítulo do livro, que é referente ao Brasil colonial. Tá? Eu dei como título, nesse segundo capítulo, Ateísmo no Brasil Colonial. E ele está dividido em 3 tópicos, cujos subtítulos aqui eu vou ler para vocês. A colonização portuguesa e a alteridade indígena, os jesuítas e a missão da conversão religiosa e a Inquisição, a repressão religiosa e o ateísmo. Tá? Então, o que eu tratei basicamente aqui nesse segundo capítulo? Eu tratei sobre o processo de colonização portuguesa na América e, de maneira particular, eu procurei enfatizar a dimensão religiosa do processo de colonização. E o que isso vai implicar em termos de pensar a questão do ateísmo. Então, o que nós vamos ter? O processo de colonização portuguesa da América, ele faz parte daquele processo mais amplo de colonização do continente americano, por povos europeus, sendo que os pioneiros, aqueles que assumiram a dianteira nesse projeto colonizatório, foram os espanhóis e os portugueses. Para além das questões que são importantes da colonização relacionadas à economia e à política, havia também uma dimensão religiosa incutida nesse ideário, nesse projeto de colonização. E Portugal, ele é o país, ele é muito ilustrativo dessa dimensão religiosa, que era basicamente a ideia de conquistar novos territórios e evangelizar novos povos. É preciso aqui termos como uma referência o fato de que a formação do Estado português no final da Idade Média se dá com uma forte dimensão religiosa. A formação do Estado português ocorre ali na esteira das guerras que ocorriam na Península Ibérica contra os muçulmanos, a chamada Guerra da Reconquista. E a identidade religiosa, ela era muito importante, porque ela se dá nesse enfrentamento que se faz com aquele que tem uma outra religiosidade. Então, Portugal, no início da Idade Moderna, ali no século XVI, ele é um país cuja identidade política, ser português, relacionado a esse Estado que foi construído, está muito associado com ser religioso e, no caso mais específico, ser católico. Então, Portugal do início da Idade Moderna, a identidade portuguesa e a identidade católica, elas são meio que uma coisa só. Ser português é ser católico. Não há uma possibilidade de entendimento do português como alguém não católico. E
a colonização do território brasileiro traz um ideal que também foi muito forte na formação do Estado português, que é esse ideal de cruzada. Então, ou seja, conquistar territórios e evangelizar novos povos, trazê-los para o seio da cristandade católica. Então, a colonização portuguesa, ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, ela esteve muito imbuída desse propósito. E aí houve uma parceria entre o Estado português e a Igreja Católica para tornar uma realidade esse objetivo de evangelizar as populações ameríndias que estavam aqui. Então, os jesuítas, eles se tornaram muito famosos nesse processo de evangelização das populações ameríndias, através das reduções, das missões, etc. e tal. E o Estado português e a Igreja Católica, como mencionei, eles tinham uma parceria para realizar essa tarefa. Então, o que nós temos durante a história do Brasil colonial? Nesse ponto, nós temos uma parceria entre Estado e Igreja, com o objetivo de colonizar e evangelizar os povos que viviam na América. Então, esse é um ponto importante. Então, o Estado dava apoio para que a Igreja realizasse essa tarefa e a Igreja, por seu lado, dava legitimidade ao projeto colonial português. E aí há um combate paralelo e articulado a essa empreitada de evangelização, não apenas dos povos ameríndios, mas também o cuidado com a dimensão espiritual da vida dos colonizadores portugueses que vêm para cá. Há paralelo e associado a isso um trabalho de vigilância e de controle sobre a religiosidade vivenciada e praticada pelos colonos. E aí entra um segundo elemento, que é a Inquisição. A Inquisição é uma instituição de origem católica, que surge lá na Idade Média e tinha como propósito combater as heresias, os movimentos heréticos, etc. No início da Idade Moderna, nós temos a criação de novas inquisições, que tem, digamos assim, uma inspiração nas inquisições medievais, mas que agora passam a ter uma articulação muito mais direta com o Estado. Então isso aqui também é importante. E a Inquisição ela vai atuar dentro dessa perspectiva de controle e de punição, para quem se afasta da fé que é considerada correta. Então lembram que eu mencionei, ser português e ser católico era visto durante aquele período como uma coisa só. Então o papel da Inquisição era atuar no sentido de que essas coisas continuassem unidas. Então, fosse em Portugal, a metrópole, ou fosse no Brasil, a colônia, havia esse interesse de que essas identidades, e essas relações, essa lealdade com a igreja e com a religião fosse mantida. Então, a Inquisição é criada em Portugal em 1536, vai ter uma atuação em território português muito presente ao longo da Idade Moderna. No Brasil, da época colonial, a Inquisição não chega a se estabelecer no sentido de criar aqui uma espécie de uma sede a partir da qual controlasse todo o processo de atuação da Inquisição. Mas em 3 ocasiões, a Inquisição portuguesa fez visitas oficiais ao Brasil, no final do século XVI, no início do século XVII e em meados do século XVIII. E o que as minhas pesquisas apontam? Que a Inquisição ela tinha uma preocupação sobretudo com 2 tipos de crimes, de acordo com ela, que seriam os crimes contra os costumes
e os crimes contra a fé. Os crimes contra os costumes geralmente tinham penas mais leves, penas menores. E os crimes contra os costumes estavam relacionados então a viver de maneira não de acordo com aquilo que os ensinamentos religiosos diziam. Então, por exemplo, um dos crimes contra os costumes que era muito combatido pela Inquisição eram os crimes relacionados à vida sexual dos colonos. Então, relações homoafetivas, por exemplo, eram extremamente combatidas pela Inquisição. Já os crimes contra a fé, esses eram considerados muito mais graves, porque eram crimes onde se apontava para indivíduos e grupos que levantavam questionamentos em relação à doutrina e, consequentemente, colocavam em xeque a própria existência da instituição. Então, esses crimes eles eram muito mais severamente punidos. Mas o que nós temos ao longo do século XVI, XVII, até meados do século XVIII, é essa atuação da Inquisição no Brasil, nos momentos em que ela está aqui, muito mais focado em reprimir crimes onde se sobressai esse caráter religioso. Mas a partir das últimas décadas do século XVIII e já adentrando para o século XIX, a situação muda. E aqui eu vou ler um trecho, já para partir para o encerramento desse vídeo, onde eu escrevo o seguinte, um fato importante, que diz o seguinte sobre a questão relacionada à atuação da Inquisição. O século XVIII trouxe mudanças em relação ao papel da Inquisição no reino português. No que diz respeito ao Brasil, na primeira metade desse século, ou seja, na primeira metade do século XVIII, a principal acusação feita pelo Santo Ofício aos indiciados foi o da prática da religião judaica. Havia uma preocupação muito grande com essa questão da prática da religiosidade judaica dentro da colônia. Nas duas últimas décadas do século, o sentido religioso dos crimes cedeu espaço para o sentido político. Nessa época, mais especificamente no final do século XVIII, aqui eu cito a Anita Nowinski, que era uma historiadora que tinha pesquisa sobre a Inquisição. Ela diz o seguinte: o futuro patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva, ficou registrado nas páginas inquisitoriais, lá em Lisboa, em 1789, como ateu e subversivo, juntamente com seu amigo e estudante de medicina Francisco de Melo Franco. Então, o que nós vamos ter aqui? A dimensão religiosa relacionada aos crimes que eram compreendidos pela Inquisição, ela gradativamente, nas últimas décadas do século XVIII, ela muda de natureza. E a dimensão religiosa ela começa a perder espaço para a dimensão política. Então, a crítica religiosa, ela sendo cada vez mais interpretada como uma crítica política. O que nós temos no final do século XVIII? Nós temos o iluminismo, nós temos então essa filosofia que foca na racionalidade, que faz uma crítica impiedosa às instituições religiosas como obscurantistas, atrasadas, sinônimo de ignorância, enfim, e que prega e luta por reformas sociais e políticas. Então a crítica religiosa ela traz incutida uma mudança, um desejo de mudança social e política. E aí o termo ateísmo ele começa a aparecer, e ele começa a aparecer relacionado a essa dimensão política. Até onde eu investiguei no momento, essa referência que a Anita Nowinski traz sobre o José de Bonifácio é a primeira referência na história do Brasil de alguém sendo acusado de ser ateu.
documentado, registrado lá pela Inquisição. E isso se dá no ano de 1789. Curiosamente, e isso é muito simbólico, no mesmo ano que vai acontecer a Revolução Francesa, que vai trazer uma mudança radical, não apenas no cenário europeu, do ponto de vista político, social e intelectual, mas também para o Brasil. E será um dos acontecimentos que vai abrir um novo momento na história dos significados atribuídos ao ateísmo. E isso será muito perceptível no Brasil do século XIX, como em um próximo vídeo sobre o meu livro eu irei comentar. Um abraço.